Saudações! Faz poucos dias aí que associações que representam os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública ajuizaram ações de descumprimento de preceito fundamental perante o STF, contestando a constitucionalidade do Decreto 11.150 de 2022. Esse decreto, vale lembrar, foi elaborado pelo Presidente da República para regulamentar o conceito de mínimo existencial que está previsto na Lei do Superendividamento. E essa contestação judicial do decreto não pegou ninguém de surpresa, ela era meio que esperada. Desde que esse decreto foi publicado, ele vem recebendo uma chuva de críticas. Várias instituições de proteção do consumidor já publicaram notas repudiando o decreto, como é o caso aí do IDEC e da Brasilcom, que são duas instituições importantíssimas no que diz respeito ao direito do consumidor. Também já se pronunciaram contra o decreto o Conselho Nacional das Defensorias Públicas, a ANADEP, órgãos ligados aos ministérios públicos, enfim, muitas instituições. E por quê? Por que tanta hostilidade com relação a esse decreto? Porque, além de uma série de outros pontos questionáveis, o decreto determinou que o mínimo existencial para efeitos da lei do superendividamento equivale a 1/4 do salário mínimo atualmente vigente, ou seja, R$ 303. Para o decreto, portanto, o sujeito que está recebendo aí R$ 303 livre de dívidas não é considerado superendividado. Esses R$ 303 mensais são suficientes para que ele consiga arcar com despesas básicas como comida, água, luz, saúde, transporte, enfim. O sujeito que tem R$ 303 todo mês tem o mínimo que ele precisa para sobreviver de forma digna. E o que eu quero fazer nesse vídeo é analisar um pouco o histórico desse decreto, mostrar a importância dele dentro do sistema de tratamento do superendividamento e demonstrar que, de fato, esse decreto é uma aberração tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista social. E vamos começar explicando justamente a importância desse decreto que fixa o conceito de mínimo existencial. E a primeira coisa que é necessário saber é que a lei do superendividamento, além de prever aí uma série de outras medidas, instituiu um processo, ou melhor dizendo, um procedimento de repactuação das dívidas do consumidor superendividado. É um procedimento que se desenvolve entre esse consumidor e os seus credores e que tem por propósito aprovar um plano de pagamentos que vai aliviar um pouco a situação de calamidade financeira que está sendo vivenciada pelo consumidor superendividado. As dívidas, em razão dessa repactuação, vão ser reestruturadas de modo a permitir que esse consumidor consiga pagá-las sem comprometer a sua sobrevivência, sem comprometer o seu sustento. E esse processo de repactuação é, sem dúvida, a principal medida instituída pela lei do superendividamento. E é uma medida que tem um impacto social importantíssimo. Vejam, uma pesquisa recente feita pela Confederação Nacional do Comércio revelou que 79% das famílias brasileiras estão endividadas. E que muitas dessas famílias têm uma parte substancial da sua renda, aí 50%, 60%, 70%, comprometida com o pagamento de dívidas pretéritas, principalmente junto a instituições financeiras. E é óbvio que essa conta não fecha. O que sobra do rendimento dessas pessoas não é suficiente para que elas consigam sobreviver. Da importância desse procedimento de repactuação previsto na lei para tentar reestruturar esse passivo e amenizar um pouco o problema vivenciado por essas pessoas. Pois bem, só que esse processo de repactuação, obviamente, só é cabível em favor dos consumidores que estiverem em situação de superendividamento. E aí que surge a questão: o que é superendividamento? Qual o conceito de superendividamento?
E segundo o artigo 54A do Código de Defesa do Consumidor, que foi introduzido pela lei do superendividamento, superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor pagar a totalidade das suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. Vejam, portanto, que o conceito de mínimo existencial é fundamental dentro da dinâmica da lei. É esse conceito que vai abrir as portas para o consumidor para esse sistema aí de proteção do superendividado. Certo, uma vez que o mínimo existencial é um conceito chave para a aplicação da lei do superendividamento, resta saber o que é, afinal de contas, mínimo existencial. E mínimo existencial é um conceito de origem doutrinária e que significa o conjunto de prestações e bens necessários para que uma pessoa tenha uma vida digna. São os elementos materiais mínimos que toda pessoa precisa ter acesso para sobreviver dignamente. Então, serviços de saúde, alimentação, educação, transporte, etc. Por óbvio, esse conceito de mínimo existencial ele é dinâmico, ele é bastante maleável. E por isso mesmo, é importante que a lei do superendividamento conceda a esse conceito contornos mais concretos, contornos mais claros. O projeto inicial da lei do superendividamento, o projeto que foi apresentado aí no Senado em 2012, previa um critério objetivo para delimitar o que é mínimo existencial. No projeto, esse mínimo existencial estaria atingido toda vez que o consumidor estivesse aí numa situação em que mais de 30% da sua renda mensal estivesse comprometida com o pagamento de dívidas. Ou seja, se as prestações superassem 30% do rendimento mensal do consumidor, então o seu mínimo existencial estaria sendo violado e esse consumidor estaria numa situação de superendividamento. Esse critério, de certa forma, ele se inspirava nos limites do crédito consignado, que à época aí da elaboração do projeto não podia superar 30% do salário do devedor. Pois bem, só que esse critério objetivo de 30% da renda, do comprometimento de 30% da renda, foi rejeitado no curso dos trabalhos legislativos que aprovaram a lei do superendividamento. E uma das principais razões da rejeição desse critério é que o governo da época havia aumentado o limite do crédito consignado para 35% da renda do devedor. E o governo atual ampliou ainda mais essa margem para 45% do salário do devedor, que podem ser destinados ao pagamento consignado, um valor absolutamente surreal. Por óbvio, se a própria legislação permite o comprometimento de 45% da renda do consumidor, não dá para definir superendividamento como comprometimento de mais de 30%. Diante desse impasse, o Congresso então adotou uma solução bastante corajosa, uma solução audaciosa. Jogou a definição para frente. Resolveu que ele não ia definir mínimo existencial. Determinou que o conceito de mínimo existencial ia ser fixado por decreto. E é por isso até que toda vez que a lei do superendividamento usa a expressão mínimo existencial, ela diz na sequência que esse conceito deve ser fixado em regulamento. Isso está aí no artigo 6º, incisos 11 e 12 da lei, no artigo 54A da lei, no artigo 104A e no artigo 104C, todos aí introduzidos no Código de Defesa do Consumidor. Fica até engraçado, parece um toque do legislador. Toda vez que ele fala mínimo existencial, na sequência ele diz fixado em regulamento. Pois bem, então, com a aprovação da lei do superendividamento em 2021, todos aguardavam a edição do decreto. E ele finalmente veio no dia 26 de julho de 2022. E esse decreto, como vimos, chocou muita gente ao fixar o valor de mínimo existencial em 1/4 do salário mínimo, que é um montante obviamente irrisório. Afirmar que alguém pode sobreviver dignamente só com esse valor é algo, aliás, que ofende a inteligência de qualquer pessoa. Mas o decreto não fez só isso. O decreto foi ainda mais longe. Em primeiro lugar, a gente podia pensar que, ao menos, quando o salário mínimo for corrigido, esse valor do mínimo existencial vai aumentar também. Só que não. Vejam, o artigo 3º, parágrafo 3º do decreto, declara que o reajuste do salário mínimo não implica a atualização automática do mínimo existencial.
O aumento do mínimo existencial vai depender de deliberação do Conselho Monetário Nacional. Ou seja, o valor do mínimo existencial não é, na verdade, 1/4 do salário mínimo. O valor do mínimo existencial é um valor fixo, R$ 303, que é 1/4 do salário mínimo vigente. Provavelmente o governo ficou com vergonha de publicar esse número, que é evidentemente pequeno, e acobertou fazendo referência ao salário mínimo. Mas o problema não é só esse. O decreto previu ainda que uma série de dívidas não entram nesse cálculo do mínimo existencial. Dívidas como empréstimo consignado, parcelas de pagamento de financiamento de imóvel, contratos com garantia real ou com garantia fidejussória, enfim, uma lista bastante extensa que abarca quase todo tipo de dívida bancária. Essas dívidas, vejam, elas não entram no cálculo dos R$ 303. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Imaginem que um determinado devedor que está com seu patrimônio severamente comprometido com o pagamento de dívidas esteja recebendo, livre dessas dívidas, todo mês apenas R$ 100. Poxa, sorte a dele, ele conseguiu entrar na definição de superendividado prevista no decreto. Só que imaginemos também que essas dívidas que ele tem são, de um lado, um empréstimo consignado, que está tomando, sei lá, R$ 1.000 desse consumidor todo mês, e uma dívida garantida por fiança, que está tomando outros R$ 1.000. Olha, que pena então. Ele não vai ter direito ao processo de repactuação porque essas duas dívidas que ele contraiu não entram no cálculo do mínimo existencial. Aliás, nos termos do decreto, é plenamente possível que o devedor tenha 100% do seu rendimento comprometido com o pagamento de dívidas, que ele não sobre R$ 1 para ele no fim do mês para arcar com o seu sustento e que mesmo assim ele não seja considerado superendividado. E a questão é, por que o governo federal fixou um valor tão baixo para o mínimo existencial? Por duas razões. A primeira delas, para sabotar a lei do superendividamento. E disso eu vou falar mais para frente. Mas há também uma segunda razão, que é para viabilizar uma outra medida aprovada pelo governo, o empréstimo consignado no Bolsa Família. Vejam, o valor desse auxílio do Bolsa Família hoje é de R$ 600 mensais, menos da metade de um salário mínimo, portanto. Logo, para que fosse possível o crédito consignado sobre esse auxílio, sem que o beneficiado seja automaticamente considerado um superendividado, foi preciso jogar o valor do mínimo existencial lá para baixo. Aliás, sendo bastante sincero aqui, o simples fato do governo autorizar a consignação de crédito em uma ajuda humanitária, como é o caso do Bolsa Família, que agora chama Auxílio Brasil, aliás, já é em si algo revoltante, algo que embrulha o estômago. Vejam, esse benefício ele é pago pelo Estado para garantir que essas pessoas que estão em estado de miserabilidade não morram de fome, para garantir que essas pessoas tenham o mínimo de recursos para conseguir se alimentar. E ao invés desse benefício ser pago diretamente para a pessoa que está em estado de necessidade, essa ajuda é desviada e vai direto para um banco. Para mim, é difícil até encontrar palavras para descrever o que eu sinto. Para mim, esse é um tipo de medida desumana. Enfim, bom, fato é que o decreto do mínimo existencial é socialmente inaceitável. Eu acho que isso já está bastante claro. Mas não é só isso. Esse decreto ele também é equivocado do ponto de vista jurídico. Isso porque ele viola a lei. Esse decreto ele é ilegal. E aqui a gente precisa lembrar que o papel de um decreto é executar a lei que ele regulamenta. O decreto ele vai aí pormenorizar os critérios da lei, ele vai criar condições para que essa lei seja aplicada. Nem é preciso dizer, portanto, que um decreto não pode contrariar e muito menos revogar a lei que ele pretende regulamentar. Até porque existe aqui uma hierarquia entre essas duas normas. A lei é hierarquicamente superior ao decreto. Pois bem, e o decreto 11.150 visivelmente viola a lei que ele pretende regulamentar. Uma dessas claras violações da lei diz respeito ao rol de dívidas financeiras que não são contabilizadas para o cálculo do mínimo existencial. Ou,
que eu falei agora há pouco, né? O artigo 4 do decreto prevê uma série de dívidas, principalmente de dívidas com bancos, que não devem ser consideradas para saber se o consumidor está superendividado. Financiamento imobiliário, crédito consignado, dívidas renegociadas, enfim, um rol bastante extenso. Pois bem, vamos ver então o que diz a lei do superendividamento, que é regulamentada por esse decreto. Artigo 154-A, parágrafo 1º. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade das dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Parágrafo 2º. As dívidas referidas no parágrafo 1º desse artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Vejam, se a lei expressamente falou que as dívidas a serem consideradas para verificação do mínimo existencial englobam quaisquer compromissos financeiros, inclusive operações de crédito, será que pode o decreto que regulamenta essa lei dizer que certas operações de crédito não entram no cálculo? Vejam, é claro que não, é óbvio que não. As únicas dívidas que estão excluídas do cálculo do mínimo existencial são aquelas referidas no parágrafo 3º desse mesmo artigo, que são as dívidas contraídas de má-fé e as dívidas contraídas para aquisição de produtos e serviços de luxo. É verdade até que mais à frente, no artigo 104-A, parágrafo 1º, a lei vai prever um rol de dívidas que não podem ser objeto de repactuação. Esse rol inclui, por exemplo, o crédito com garantia real e o financiamento imobiliário. Mas esse rol do artigo 104-A não tem nada a ver com o mínimo existencial. O crédito com garantia real, o financiamento imobiliário e as demais dívidas referidas nesse dispositivo devem sim ser contabilizados para descobrir se o consumidor está ou não superendividado, ainda que esses mesmos créditos não possam depois serem renegociados durante o procedimento de repactuação. Mas vejam, esse talvez seja o menor dos problemas do decreto. O que torna esse decreto evidentemente legal é que ele tem o claro propósito de impedir a aplicação da lei do superendividamento. Ao estabelecer um limite tão baixo para que a pessoa seja considerada superendividada, R$ 303, o decreto, na verdade, está revogando a própria lei. Porque essa lei não vai ter campo de aplicação. Vejam, que quem tem um rendimento mensal de R$ 303 dificilmente vai ter dinheiro para contratar um advogado e solicitar a repactuação das suas dívidas. Essa pessoa que recebe esse valor mal tem o que comer. Aliás, alguém que tem R$ 303 ou menos para sobreviver, ele está, na verdade, em situação de miserabilidade e não em situação de superendividamento. O sujeito que tem R$ 303 ou menos mensais está abaixo da linha de miserabilidade que está fixada internacionalmente pela ONU. Aliás, dizer que o mínimo existencial equivale a R$ 303 é uma evidente distorção desse termo jurídico empregado na lei. Não dá com R$ 303 para conseguir se alimentar, pagar luz, pagar água, cobrir transporte, saúde, enfim. O que o decreto faz, portanto, é alterar o sentido do termo que está na lei e com um propósito específico, tornar essa lei inaplicável. Isso, vejam, um decreto não pode fazer. Se o governo pretende alterar ou revogar uma lei, que ele então proponha um projeto de lei a ser apreciado pelo Congresso. Vou dar aqui um exemplo. Imaginem que um determinado governante decida legalizar o aborto voluntário no nosso país nos 2 primeiros meses de gestação. Só que ao invés desse governante aprovar uma lei que altere os artigos 124 e subsequentes do Código Penal, esse governante tem então uma brilhante ideia. Ele edita um decreto regulamentando o sentido do termo aborto. Um decreto nos seguintes termos: não se considera aborto a interrupção da gravidez realizada nos 2 primeiros meses de gestação. Ele pode fazer isso? É claro que não.
Um decreto é um ato normativo hierarquicamente inferior à lei, e por isso ele não pode ser utilizado para revogar essa lei, nem para modificá-la. O decreto serve para garantir a execução da lei, e não o contrário. Ao fim dessa nossa divagação, ao fim dessa nossa conversa, eu concluo dizendo que é irrelevante o resultado dessas duas ADPFs que foram ajuizadas contra o decreto junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso porque, independentemente do que venha decidir o STF sobre esse assunto, os juízes de primeiro, de segundo, os juízes de tribunais superiores não devem aplicar esse decreto. Eles devem, na verdade, ignorar esse decreto por completo. E devem fazer isso não como um ato de rebelião, como um ato de protesto político, mas devem fazer isso como um ato de preservação do ordenamento jurídico brasileiro, um ato de preservação da hierarquia normativa. Um decreto não pode revogar a lei que ele pretende regulamentar. Esse decreto, portanto, o decreto do mínimo existencial, é ilegal e não tem qualquer efeito. Termina esse vídeo aí com as manifestações de praxe. Deixem o seu like e subscrevam o canal da RDCC. Até a próxima!